Nesse vídeo eu vou lhe trazer as características do Motorola Moto E22. Mas antes de eu continuar com esse vídeo, eu convido a você, se você é novo aqui no canal, para se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, para que você não perca nenhum vídeo. Ultimamente, os fabricantes de celulares têm lançado diversos aparelhos com modelos de entrada no mercado nacional. Um dos exemplos mais recentes é o Moto E22 da Motorola, um celular bem barato, com design elegante e recursos que chamam a atenção, como leitor de impressões digitais e Dolby Atmos. O aparelho tem construção simples, mas visual inspirado em modelos mais avançados da mesma marca. Uma tentativa de atrair fãs da Motorola que pretendem comprar um celular mais barato. Imitar um visual mais premium, aliás, não foi a única estratégia para atrair os consumidores. O Moto E22 traz recursos que são raramente vistos em celulares de entrada, como por exemplo, taxa de atualização de 90 Hz, tela IPS e som estéreo. Conforme os testes realizados pelo Canaltech, confira os prós e os contras. Os prós vêm com tela IPS LCD, som estéreo com Dolby Atmos, leitura de impressões digitais, taxa de atualização de 90 Hz e conector USB-C. Contras: tem tela com brilho baixo, desempenho abaixo do esperado. Design e construção: ele tem chassi feito totalmente em plásticos, não há vidro na traseira do aparelho e sua moldura também não é feita de metal adicionado. O seu peso é 172 gramas e as suas dimensões são 163,5 por 734,6 por 7,99 milímetros. O visual do Moto E22 é bem bonito e elegante. Na parte de trás temos um módulo de câmeras que parece maior que o necessário, pois são apenas 2 sensores e mais o flash LED. A logo da Motorola está tradicionalmente localizada na parte traseira do aparelho, mas sem funcionar como leitor de impressões digitais, uma vez que este recurso está integrado ao botão Power. Por ser um aparelho de entrada, o Moto E22 tem bordas um pouco mais largas que o modelo mais avançado, principalmente na parte inferior da tela. O entalhe no formato de gota serve de abrigo para a câmera frontal. Na parte de cima do aparelho fica a saída P2 para fones de ouvido. Na borda direita temos os botões de volume e o botão de energia. Do outro lado fica a gaveta para os 2 chips e o botão micro SD. Já na parte de baixo há alto-falante principal e o conector USB-C e um microfone. O aparelho infelizmente não tem aderência conforme os testes. A tela. O Moto E22 tem de boa qualidade, com cores vivas e bons ângulos de visão, assim como níveis de contrastes bastante aceitáveis. A resolução HD+, é suficiente para o aparelho desta categoria, mas o brilho é muito baixo. Em locais iluminados, por exemplo, frequentemente precisamos colocar o brilho na tela no máximo, mesmo que não esteja sob a luz do sol. O seu tamanho é 6,5 polegadas, a tecnologia de painel é o IPS LCD, a resolução em proporção de tela é HD+, 720 por 1600 pixels e a sua densidade aproximada é de 270 pixels por polegada e a taxa de atualização é até 90 Hz. Em dias ensolarados, enxergar a tela do celular é uma missão bastante complicada. Já em ambientes externos como luz moderada, a tela do Moto E22 serve muito bem a usuários que vão focar em filmes e séries. Configuração e desempenho. As especificações do Moto E22 deixam claro que se trata de um celular de entrada. Aliás, o aparelho conta com 2 variantes, uma com 64 GB de memória interna e 4 GB de memória RAM e outra mais básica ainda com 2 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna. E a variante mais simples sai de fábrica já com o Android 12. Então, até aqui, neste resumo,
temos ele com o sistema operacional Android 12, plataforma MediaTek Helio G37 de 12 nanometres, processador octa-core 4 vezes 2.3 GHz Cortex A53 mais 4 vezes 1.8 GHz Cortex A53. A sua GPU é o PowerVR GE8320 e a memória RAM máximo de 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna. E segundo o site, a mesma variante que roda o Android 12 da Motorola é a mesma variante que utiliza em modelos mais avançados. Porém, como o Moto E22 é um modelo mais fraco, digamos, então ele roda com mais limitações. E as limitações, como eu falei, causam travas que podem prejudicar, por exemplo, quando você joga um tipo de jogo mais pesado que o celular pode não suportar. E ainda, segundo o site, o Motorola Moto E22 não rodou os testes de benchmark, Wind Light Unlimited e Wind Light Extreme Unlimited, por questões de incompatibilidade. Felizmente o aparelho foi capaz de rodar o benchmark do Green Bench, atingindo 172 pontos em single core e 970 pontos em multicore. Dessa forma, os usuários podem comparar a pontuação do smartphone com aparelhos que possuem em casa. No mais, depois de determinado aplicativo já está aberto, o celular responde relativamente bem. Uma das coisas também que ele não possui é o fato, por exemplo, se você utiliza cartão de crédito e coloca o cartão de crédito ou de débito no celular para que você não use ele fisicamente, pois ele não utiliza o sistema de NFC para pagamentos por aproximação ou então para transferência de qualquer tipo de dado, também nesse sentido. Já o desbloqueio de tela, reconhecimento facial e a impressão digital dele, eles rodam bem nesses sentidos. Agora vamos mostrar o desempenho de suas câmeras. Em questão de fotos e vídeos do Motorola Moto E22, ele faz o básico. Para tirar fotos decentes, é necessário que o ambiente esteja bem iluminado. À noite, as capturas ficam bastante granuladas e sofrem com perca de nitidez e detalhes. A sua câmera principal tem 16 megapixels, tem abertura de 2.2, quer dizer, é um pouco mais fechado e também tem uma amplitude de 80 graus. E tem também profundidade de 2 megapixels e abertura de 2.4 e o ângulo de 30 graus para a câmera de profundidade. As selfies contam com 5 megapixels, abertura de 2.4 e ângulo de 78, e os vídeos contam com 1080p, ou seja, em Full HD, e 30 frames no máximo por foto ou vídeo. Mesmo assim, o celular será bem útil para usuários que utilizam o básico do celular, que fazem capturas ocasionais ou precisam digitar documentos de vez em quando. O sensor de profundidade, pouco adicionado ao conjunto de lentes, uma vez que o recurso de retrato pode ser reproduzido via software. A estabilização e o zoom são somente digitais, esse último com aproximação de 4 vezes. Sobre a câmera frontal, o desempenho é inferior ao da traseira e só tem 5 megapixels de resolução, ou seja, bem antigo, e que reduz chances de se obter uma imagem nítida caso a foto precise ser ampliada. O Moto E22 tem áudio estéreo, que não é muito comum para celulares de entrada. O volume é bem bom e o som não distorce a níveis alarmantes, servindo bem a quem vai assistir vídeos. O som estéreo tem 2 alto-falantes, o recurso extra do Dolby Atmos. O destaque fica por conta do recurso, como falei, Dolby Atmos, que obviamente só poderia ser aproveitado se tivesse um sistema de caixa de som ou fone de ouvido de boa qualidade. Os fones acompanham o celular, são muito simples e sem ponta de silicone. Bateria e carregamento. Em questão de bateria, o Moto E fica um pouco para trás, e decepciona, pois traz uma capacidade inferior a muitos aparelhos do segmento de entrada. Outro ponto que não contribui para a boa automação é o fato de o aparelho usar o chip de 12 nanometres, melhor falando,
um produto de fabricação antiga que reduz a eficiência energética do chip. A capacidade dele é apenas de 4.020 mAh e o seu carregamento é em 10 watts. O site ainda fala que após 3 horas de execução de vídeos na Netflix, por exemplo, com um volume de 50% e o brilho no automático, restava 75% de carga. Isso dá uma autonomia estimada de 12 horas de reprodução de vídeos via streaming, usando a Netflix. Já após o teste de uso real, com execução de redes sociais, vídeos, mensageiros e jogos, na mesma condição do teste anterior e por um período de mais ou menos 6 horas, sobrou apenas 61% de carga do celular. Com esse tipo de uso, a estimativa é que a bateria do aparelho dure apenas 15 horas e 15 minutos, significando que o modelo do Moto E22 não dá conta de passar um dia inteiro fora da tomada, se o usuário usar com muita frequência e conectado à internet. O carregamento tem potência de 10 watts, sendo assim, para carregar a bateria do celular completo, será necessário pouco mais de 2 horas e meia. Concorrentes diretos. Um celular de entrada que bate de frente com o Moto E22 é o Samsung Galaxy A03. Ele traz algumas baixas como um conector micro USB, carregamento mais lento, tela TFT e a falta do leitor de impressão digital. Mas, por outro lado, o Galaxy A03 possui desempenho geral superior ao do celular da Motorola, o Moto E22. O processador e a placa de vídeo do A03 são melhores e o sistema operacional parece ser mais otimizado para o aparelho. Outro ponto positivo é que a Samsung A03 tem melhor autonomia de bateria. Agora é com você, meu amigo e minha amiga que me acompanha aqui no canal. Se você acha para um celular básico de entrada, se vale a pena ter ou não o Motorola Moto E22, ou então até mesmo o Samsung A03, como eu falei no final do vídeo. Então é isso. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, tá certo? Eu peço aquela moralzinha, tá bom? Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like para que você não perca nenhum vídeo, tá certo? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.